Olá, turma! Então, estamos aqui para falar sobre como montar o currículo Lattes e para aqueles que já têm o currículo cadastrado, como atualizar. Bom, então, a plataforma Lattes, né, é a integração de bases de dados de currículos, de grupo de pesquisa e de instituições pelo CNPq em um único sistema de informações. Então, o currículo Lattes está dentro da plataforma Lattes, assim como os grupos de pesquisa e as instituições relacionadas ao CNPq. Então, ele deixou de ser apenas o currículo, né, porque antigamente a página era apenas do currículo, e passou a ser a plataforma. Né? Então, a plataforma que integra outros serviços, outras situações e que leva o nome da pessoa, né, de Lattes, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante dele. Então, a plataforma, ela organiza ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento do CNPq e de outras agências de fomento e apoio à ciência e tecnologia, das instituições de ensino superior e dos institutos de pesquisa. Então, tornou-se uma condição nacional, né, o uso da plataforma para todas as situações relacionadas à pesquisa. Então, se você tem um grupo de pesquisa, é importante que esse grupo de pesquisa esteja registrado no CNPq, porque ele vai fazer o link já com a plataforma. Se você, dentro de sua pesquisa, busca agências de fomento, é importante que você tenha todos os dados atualizados, inclusive o seu currículo Lattes, para que você possa concorrer a essas bolsas. E o currículo Lattes em si se tornou o padrão nacional para registro da vida pregressa e atual de estudantes e pesquisadores do país. É utilizado pela maioria das instituições e é indispensável para análise de mérito e competência dos pleitos de financiamento na área de ciência e tecnologia. É indispensável também na maioria dos concursos públicos. Então, hoje, tudo que está relacionado às instituições públicas, seja de pesquisa ou de vida acadêmica, como mestrado, doutorado, realizado em instituições públicas e em instituições privadas também, geralmente o que se pede é o seu currículo Lattes. Então, o currículo surgiu em 99 e seu nome é uma homenagem ao físico brasileiro Cesare Mansueto Giulio Lattes, um físico brasileiro com nome totalmente italiano, né? E quem foi Cesare? Conhecido como César Lattes, foi um dos cientistas brasileiros mais brilhantes de sua geração. Com apenas 23 anos, ao lado dos outros dois pesquisadores, ele descobriu uma partícula no interior do núcleo do átomo que garante a coesão do átomo, que é a partícula meson pi. Então, é ela que faz com que o átomo fique junto, fique coeso, né, no núcleo atômico. Ele ganhou alguns prêmios, como o Prêmio Einstein, em 1950, o Fonseca Costa, em 58, o Bernardo Rosset, da Organização dos Estados Americanos, em 78, o Prêmio da Academia de Ciência do Terceiro Mundo, em 88. Fundou, junto com outros cientistas, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, foi mentor na formação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, teve participação na criação da Escola Latino-Americana de Física e do Centro Latino-Americano de Física. Compôs o primeiro conselho diretor do Conselho Nacional de Pesquisas, que posteriormente se tornou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, hoje, como a gente conhece, com a sigla CNPq. E esse primeiro conselho ele foi, né, no ano de 1951. Então, por isso que
muitas das coisas relacionadas ao CNPq levam o nome dele. E aí, como é que a gente faz para preencher o currículo Lattes? Então, a gente vai nesse endereço, lattes.cnpq.br, e você encontra na aba, né, do lado direito, as 3 opções, que é buscar currículo, atualizar currículo, cadastrar novo currículo. Então, obviamente que buscar, você vai pesquisar qualquer currículo que já esteja cadastrado, né, na base. Atualizar currículo é para você modificar o seu currículo, né, e obviamente ele já precisa estar cadastrado. E cadastrar um novo currículo é para você criar. Então, você não tem nenhum registro no currículo Lattes, é a sua primeira vez e você vai cadastrar um novo currículo. Então, no processo de cadastro, você tem essa sequência de eventos para você organizar. Então, os dados iniciais, que é o país, nacionalidade, e-mail e senha. Depois, informação pessoal, endereço de contato, formação acadêmica, atuação profissional e áreas de atuação. Então, esse é o primeiro nível de cadastramento de informações que você precisa cadastrar no currículo Lattes. Então, quando você chega em informação pessoal, então você cadastrou a primeira sequência, né? Que seu e-mail, a senha de acesso para o seu currículo online. O segundo item são as informações pessoais. Então, ele vai pedir seu nome, você pode botar uma foto sua, de preferência uma foto num ambiente até mais descontraído, porém de um jeito mais formal, nada de decote, enfim, né? Lembrar que isso é uma condição acadêmica, profissional e de pesquisa. Né? Então, a primeira impressão ela é importante, porque as pessoas que vão acessar seu currículo não lhe conhecem, podem não lhe conhecer. Né? Então, é importante que você tenha uma boa primeira impressão. E aí você vai acrescentar seu dado de nascimento, país, sexo, CPF, identidade, passaporte, se tiver, primeiro nome do pai, primeiro nome da mãe e o sobrenome do pai, que é o nome de família, e depois o sobrenome da mãe, que é também o nome de família. Então, quando ele bota entre parênteses nome de família, é o nome de solteira, tá? Então, isso é uma das coisas que deu muito problema no cadastro do currículo Lattes. Muitas pessoas terminaram com o cadastro inviabilizado porque o currículo Lattes ele tem um sistema que se conecta com os dados do imposto de renda, por exemplo, com os dados dos órgãos responsáveis pela emissão da identidade. Então, se o sobrenome do seu pai ou da sua mãe tiver o nome de casado, ele não consegue achar sua mãe, tá? É como se sua mãe não existisse. E aí ele não reconhece o cadastro. Então, é importante que vocês coloquem, né, no sobrenome do pai e da mãe o sobrenome de família, de origem, né, antes do casamento. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda, o risco maior é da mulher, né? Porque quem muda o sobrenome no momento do casamento é a mulher, né? Então, geralmente a mulher adota, ela tira o sobrenome do pai e adota o sobrenome do marido, né? Em algumas situações ela pode acrescentar tudo, não tirar nome nenhum e acrescentar mais o sobrenome do marido. E a lei já permite também que não se faça nenhuma mudança, que ela mantenha o nome originário, né, de nascimento, né, chamado aqui no Lattes o nome de família, mesmo casado oficialmente, né, legalmente. Bom,
E aí, na sequência, vem o endereço e contato, então aí ele pede mais detalhes sobre o seu endereço. Depois vem a formação acadêmica, então, o que é que você já concluiu, e aí ele considera dentro da formação acadêmica o fundamental, o ensino médio, né, todos os níveis de educação, basta você dizer qual é o que você quer e ele vai, a partir de cada informação que você der, se for nível médio, vai ter as informações que ele vai querer. Se for fundamental, ele vai pedir determinadas informações, tá? Que geralmente tem a ver com qual foi a formação, né? Tem as opções de formação, onde foi, qual foi a instituição, quando foi que você começou e quando foi que você concluiu. Em atuação profissional, tá? Ele pergunta, né, essa primeira pergunta, se existe alguma atuação profissional no momento. Sim, onde, né? Então, qual é a instituição, qual é o país, que tipo de contrato, né? Ele quer saber se você é vínculo formal, se você é seletista, se é servidor público. Então, ele tem todas as opções para você marcar. E quando não for opção de marcar, geralmente ele vem com essa lupa que é para você fazer a busca. Tá? Então, basta você colocar o primeiro nome da instituição, que ele dá as opções para você escolher qual é a instituição que você está falando, qual é o tipo de contrato que você está falando. Então, ele tem essas duas possibilidades. Ou ele já dá as possibilidades, né, as categorias, ou então ele deixa a lupa para você fazer a pesquisa, mas ainda assim, nessa pesquisa, ele vai lhe ajudando no processo. E aí vem a área de atuação. Tá? Então, é importante o preenchimento dessa área, mesmo que seja algo muito abrangente. Né? Vocês estão vendo aqui a lupinha de novo para procurar. Então, tudo vai depender muito do momento em que você esteja, né, dentro dessa formação. Então, você pode, por exemplo, colocar só fisioterapia, né? Ou pode colocar as áreas que lhe interessam, mesmo músculo esquelético, ortopedia, desportiva, respiratória, hidro, ped, ó. E habilidades linguísticas. Então, ele lhe dá até 3 opções de idioma, e aí ele pergunta ainda o que é que você sabe sobre esse idioma. Se você compreende, lê, fala e escreve. E tem as opções, se compreende bem, compreende razoavelmente, pouco. Então, ele tem as categorias também para você preencher. Após concluir o preenchimento dessa etapa, um resumo dos dados inseridos será apresentado para sua conferência. E aí, você validando essa informação, geralmente a plataforma pede 24 horas para poder publicar e permitir alterações no currículo recém-cadastrado. Então, essa é a página do resumo que você fez, né, que você escreveu, e ao final tem li e estou de acordo com a declaração acima. E você dá o ok e ele envia esse material para a plataforma e pede 24 horas para disponibilizar esse material online, né, para você conseguir acessar o seu currículo e ter esse material que você atualizou disponível. Se acontecer algum problema, você pode contactar o CNPq através do e-mail suporte@cnpq.br. Bom, então agora a gente tem o cadastro do currículo Lattes e o que a gente precisa é identificar o que colocar no nosso currículo. Então, você pode acrescentar ao currículo Lattes todas e quaisquer atividades relacionadas à sua vida acadêmica e profissional. Absolutamente tudo você pode colocar no currículo. Tem espaço para tudo. Então, por exemplo, tem alunos de fisioterapia que já fizeram BI, então pode acrescentar a graduação, pode e deve acrescentar a graduação no BI.
Tem alunos que fazem outra graduação, como dança, né? Então, toda a produção artística e cultural que já foi feita durante ou mesmo depois da formação, tem um espaço para colocar. Então, é um currículo que ele é aberto. Não é, porque eu agora sou aluno de fisioterapia, só vou botar coisa relacionada à fisioterapia. Não, muito pelo contrário. Você vai botar tudo aquilo que propiciou uma formação para você. Seja a formação técnica, seja uma formação de construção pessoal, seja uma formação lúdica, né? É tudo aquilo que você desenvolveu de habilidade e competência e que pode ser um diferencial para você. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele está aprendendo japonês. Isso é um diferencial, né? Ele aprendeu a fazer comida japonesa, né? De repente, se o que ele deseja é entrar em algum clube, né? Entrar em alguma associação japonesa, isso é uma coisa, é um diferencial para o currículo dele, né? Então, você vai decidir aquilo que você acredita, né, que seja um potencial, né, que você desenvolveu e que pode ser um diferencial na sua vida, né, acadêmica e profissional. Mas para você comprovar toda essa experiência e tudo aquilo que você está relatando que fez no currículo, você precisa de certificados, você precisa de documentos que façam essa comprovação. Então, pode ser o diploma, no caso das formações, né, das graduações, certificados ou declaração que comprove a realização da atividade feita por você. Então, eu, hoje na UFBA, sou representante, sou membro do NDE, do Núcleo Docente Estruturante da UFBA. Não tenho um certificado para isso, não tenho um diploma para isso. Mas como é que eu faço para comprovar? Eu posso pedir uma declaração ao departamento. Tá? Então, isso valida a informação de que eu sou membro do Núcleo Docente Estruturante da UFBA e peço o tempo, desde 2019, porque é importante para o currículo dizer o tempo que você exerce aquela atividade. Então, é importante conter informações sobre o período em que a atividade foi realizada e a carga horária. Então, vocês vão ver ao longo do preenchimento que o Lattes pede, principalmente participação em congressos, em eventos, em cursos de pequena e longa duração. Ele quer saber a carga horária, porque existem baremas que pontuam de forma diferente. Então, um curso de 20 horas, que é um curso de curta duração, ele não pode ter a mesma pontuação no barema de um curso de 60, de um curso de 90, de um curso de 320 horas. Então, são níveis diferentes de dedicação, níveis diferentes de pontuação. E aí, se o certificado traz a carga horária, é mais fácil de você comprovar a sua competência. Bom, e como é que a gente faz de fato para atualizar? Então, a gente entra lá no site de novo, lattes.cnpq.br, e agora a gente vai em atualizar currículo. Lembrando que entre o cadastro e a possibilidade de atualização, a gente deve esperar pelo menos 24 horas para que o currículo ele tenha sido registrado na plataforma, né, esteja disponível online. E aí essa página ela vai abrir, pedindo informações para o acesso à plataforma. Então, o login geralmente é o CPF, né, mas você pode usar o e-mail que você cadastrou também e a senha que foi cadastrada. Se porventura você tiver algum problema com um desses dados, não se lembrar, ou der alguma inconsistência, você tem o recurso recuperar a senha para fazer todo o trâmite e ter condição de ter o acesso novamente ao seu currículo. O que vai demorar também um tempo, porque ele vai precisar
fazer o registro na plataforma para poder liberar seu acesso com essa nova senha. É importante, se algo acontecer e se recuperar a senha não funcionar, que você entre em contato com o suporte senha@cnpq.br, né, com os dados do seu nome, CPF, RG, para poder o sistema comprovar que é você mesmo, que você não está tentando roubar a senha de ninguém, para que o sistema possa gerar uma nova senha. Bom, e aí, dando tudo certo, você entrando com seu CPF e com sua senha, né, se você não esqueceu, está tudo maravilha, abre-se essa página, que é a página principal de recepção no currículo. E o que é que a gente tem nessa página? Então, a gente tem o resumo, né, de entrada, que é o texto que ele capta a partir das suas informações, né? Antes disso, obviamente, a sua foto, para as pessoas saberem quem é você, o seu nome com os principais dados aqui, então o endereço para ir direto para o seu currículo, sem precisar fazer esse caminho de entrar na plataforma Lattes, ir em atualizar currículo, então você pode salvar esse link direto, porque você já vai direto para o seu currículo, e ele mostra aqui a última atualização feita, que foi justamente a atualização da foto. Quando eu vi, eu estava sem foto, aí eu botei. E a publicação. Então, a gente vê que aqui, nesse caso, ele conseguiu publicar no mesmo dia da atualização. Nem sempre essas duas datas elas vão coincidir. O que a gente tem ainda? A gente tem esses dados aqui, que a gente chama de ferramentas adicionais, já já eu vou falar delas. A gente tem a barra de módulos, que é o que a gente vai acessar, então tem os dados gerais, a formação, atuação, projetos, produções, patentes, inovação, educação em ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas e a citação geral de tudo que você colocou no seu artigo. No seu artigo não, desculpa, no seu cadastro, na sua atualização. Isso aqui é um mural de avisos, tá? Então é sempre importante a gente observar o que é que está escrito aqui. Então, geralmente ele vai falar sobre isso, sobre as questões de citação, que você pode recuperar, e a possibilidade de colocar coautores, porque isso, além de deixar a informação mais robusta, ele vai linkar os seus dados com os dados dos coautores também. Isso é muito legal. A barra de atalhos, tá? Então, atalhos diretos, se você quiser preencher a apresentação de trabalho e palestra. Então, você chegou, você participou de um congresso virtual e você já está com o certificado na mão. Então, você entra no Lattes e vai direto em apresentação de trabalho e palestra. Desculpa, é a apresentação. Então, você precisa ter apresentado, né? Participação é em outro espaço que coloca. Áreas de atuação, artes cênicas, artes visuais, e você pode mudar o conteúdo da barra de atalhos. Tá bom? E por fim, a gente tem essa outra barra aqui, tá? Que fica na lateral esquerda, que é chamada de menu lateral. E aí, cada símbolo desse quer dizer uma coisa. Então, o primeiro quer dizer que é a rede de colaboradores, né? O segundo, gráficos sobre os dados que você está colocando, autores citados no currículo, identificar coautor. Então, você tem um material que você publicou, mas na época não era possível identificar o coautor. Então, hoje você quer identificar. Então, você já clica aqui direto, que ele já lhe manda rapidamente para o local para você acrescentar as coautorias, possibilidade de fazer o registro das palavras-chave que você citou no currículo. Então, ele faz elenca todas as palavras-chave que você citou em todos os produtos que você acrescentou, as áreas de atuação citadas no currículo, instituições citadas no currículo,
você tem um artigo e quer vincular ele à revista, então você clica aqui que você já faz essa vinculação. Tem uma produção que você quer importar, então ele já dá um link direto aqui para isso. Você entrou porque você está participando de uma seleção e você quer imprimir o seu currículo. Então, você já vem aqui direto, você não quer atualizar, você só quer imprimir. Você imprime, ou o contrário, você fez uma atualização e quer imprimir agora, porque você sabe que numa atualização só vai estar disponível online em 24 horas e você não tem 24 horas. Você fez a atualização agora e você precisa apresentar seu currículo agora. Então, você faz a atualização e imprime a versão que você atualizou. Também é uma opção viável, que aí você não precisa deixar disponível, esperar 24 horas para fazer a impressão do currículo que foi para a plataforma, tá certo? É possível ainda exportar dados e importar dados. Então, são esses símbolos que a gente encontra ali para acesso rápido no menu lateral. Então, lá em cima, lembra no cantinho superior direito da imagem, tinham esses símbolos, né? E o que é que eles querem dizer? Então, o primeiro símbolo é o símbolo de enviar. Então, você atualizou seu currículo todo, está todo bonitinho, você agora quer enviar para a plataforma. Então, é aqui que você vai clicar. Tá bom, eu quero enviar, mas eu preciso de uma impressão agora. Então, eu venho imprimir e imprimo o que eu quero, os dados que eu quero imprimir. Essas três opções aqui são opções de acessibilidade. Então, eu tenho a mais, que é para aumentar a fonte do currículo, A puro, que é para botar a fonte padrão, e esse símbolo pretinho com uma bolinha no meio é para aumentar o contraste. Então, é para deixar o currículo preto e branco, principalmente para as pessoas que têm daltonismo, por exemplo. O item 4, que é a interrogação, o acesso à ajuda. E o item 5 é para você sair do currículo, para você se desconectar, deslogar do currículo após uma atualização. Bom, e aí o que é que a gente deve preencher? No primeiro momento, os dados gerais, então que a gente já preencheu no cadastro, mas a gente pode dar uma olhadinha e confirmar, né, os dados de identificação, endereço, idioma, e tem aí agora prêmios e títulos e outras informações relevantes para a gente acrescentar, se for o caso. E aí eu chamo a atenção a esse momento aqui, que é o texto inicial do currículo Lattes. Então, esse é um texto que você pode utilizar o texto padrão, tá? Que o currículo vai acrescentar a partir dos dados que você colocou, mas você pode também escrever da forma que você achar melhor o seu texto inicial, a forma como você vai se apresentar para a pessoa que tiver interesse em ler seu currículo. E aí eu fortemente recomendo essa opção, porque você já deixa a sua marca e a sua cara ao texto de apresentação. Então, você pode escrever de uma forma que lhe represente melhor do que o texto produzido pelo próprio currículo Lattes. Ana, mas eu não sei o que escrever, e se eu escrever besteira, e se eu escrever errado, e se eu... o que você pode fazer é deixar o texto do currículo e modificar alguns itens para ficar mais legal de ler. É uma opção também, tá? E em outras informações relevantes, você vai acrescentar coisas que você acha relevante para a sua história, né, para a sua história de vida acadêmica e profissional, mas que você não encontrou um lugar para colocar. Então, por exemplo, aqui no meu caso, como eu já tinha falado com vocês, a questão de ser membro integrante do NDE, do curso da UFBA. Né? Então, eu não encontrei exatamente um espaço para colocar isso. Tá? Mas, para mim, isso é uma informação importante, né, que eu tenha no currículo. Então,
é aqui que eu vou colocar. Bom, formação. Aí eu vou ter formação acadêmica, titulação, que aí são as questões formais, né? Então, é a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, e formações complementares. Ah, a formação acadêmica ou titulação pode ser a que está em andamento, a que já foi concluída ou aquela que você abandonou. Aí você pode fazer o registro de qualquer uma. Se a situação for pós-doutorado ou livre docência, você vai ter um espaço específico para botar isso, porque isso é um nível a mais, né, um plus para a formação acadêmica profissional do professor, né, e do pesquisador. Então, é como se a exigência para quem está na área de educação fosse o doutorado. Depois do doutorado, a pessoa faz porque, de fato, ela gosta de estudar, ela quer se aprofundar num determinado tema, então ele vai para um nível, né, além dos pobres mortais. E a formação complementar, você pode inserir curso, programa de aperfeiçoamento, atividade de extensão, oficina, curso de idioma, treinamento. Então, tudo que não seja acadêmico formal, você pode colocar em formação complementar. Os cursos de curta duração, de longa duração, tudo está aqui em formação complementar. Bom, e aí na formação acadêmica titulação, ele lhe dá as opções. Quando você clica em incluir novo item, ele pergunta o que é que você quer incluir. Se é doutorado, se é mestrado, se é pós-graduação, o que é. Então, ele lhe dá as opções e você confirma. E aí ele abre os espaços necessários para preenchimento. E na formação complementar, ele vai perguntar qual é o nível dessa formação, qual foi a instituição, qual é o curso, qual a carga horária e em que momento desse curso você está. Se ele está em andamento, se ele já foi concluído, ele vai perguntar quando foi que ele foi concluído e se você abandonou, por exemplo. Então, ele está incompleto. Em atuação, você tem atuação profissional, linhas de pesquisa, se você é revisor de periódico ou e quais são as suas áreas de atuação. Então, é importante que você coloque experiências profissionais com ou sem vínculo empregatício. Então, com vínculo empregatício, tem a opção de servidor público ou seletista, e sem vínculo empregatício, você tem a opção de ser professor visitante, ser bolsista, ser um estágio obrigatório, as ações de voluntárias também entram como atuação profissional sem vínculo empregatício, e é importante que sejam pontuadas. E a outra coisa importante para se dizer aqui é que você, quando for preencher, se você fizer parte de um grupo de pesquisa, por exemplo, você adiciona um item apenas para falar do grupo de pesquisa e da linha de pesquisa que você está. Tá? Isso é uma exigência do Lattes, e aí ele pega essa informação e transfere para o próximo item, que é linha de pesquisa. Tá? Então, quando você abre o link de atuação profissional, ele vai perguntar qual é a instituição, qual é o vínculo, qual é o enquadramento. Então, você está lá fazendo o quê? Como professor, como técnico, qual é a carga horária semanal que você desenvolve esse trabalho. E aí é o que eu estou te dizendo, é o que eu tinha falado previamente. Então, eu boto todas as questões relacionadas ao trabalho, que pode ser o trabalho formal ou informal, tá? E se eu faço parte de um grupo de pesquisa, dentro de uma linha de pesquisa, eu abro inserir novo item para poder cadastrar a linha que eu estou trabalhando. Né? E lembrando que ele também cadastra linhas que estão
ou estavam inativas, ou temporariamente inativas, em algum momento você vai ativar, também vale a pena fazer o registro. E aí, quando você faz esse registro em atuação profissional, ele automaticamente apresenta nesse espaço, que ele chama atuação profissional, hífen, linhas de pesquisa, ele já coloca quais são as linhas de pesquisa que você atua e em quais grupos. Bom, o próximo item são projetos. Então, tem relacionado a isso projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de desenvolvimento e outros projetos. Então, é importante inserir e editar projetos concluídos ou em andamentos, porque ele fica com história de vida sua, né? Um caminho de para onde você foi em relação ao seu pensamento científico. E os projetos vinculados a instituições ou empresas precisam ser certificados pelas mesmas. Então, quando eu entrei no grupo de pesquisa da UFBA, aliás, eu nem preciso falar do grupo de pesquisa da UFBA. Eu tenho dois projetos acontecendo hoje na UFBA. Eu precisei, para que a UFBA validasse meus projetos de pesquisa, eu precisei que o projeto passasse pelo departamento, né, que tivesse uma relatoria de um colega. Depois, esse projeto foi para a congregação, para passar pela relatoria da congregação, para entrar no sistema como um projeto de pesquisa meu. Essa é a forma de validação de projeto para a UFBA. Tá? Então, eu precisei desse caminho, porque eu estou dentro da UFBA, para poder validar, certificar o meu projeto de pesquisa. Bom, e o que é que ele vai pedir? Né, quando você cadastrar o projeto de pesquisa? O nome do projeto, uma descrição rápida do projeto, qual é a situação do projeto, se ele vai começar, se ele está em andamento, se ele já está concluído. Se ele está em andamento, vai abrir o espaço para o ano de início, mas o ano de fim não vai, porque está em andamento. Se já tiver concluído, ele vai abrir o espaço do ano de fim também para você dizer quando foi que acabou. Ele pergunta se é um projeto de cooperação de pesquisa e empresa e pergunta se é um projeto que possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços. E aí você marca sim ou não. Qual é a instituição da execução, qual é o órgão unidade e ainda vai perguntar todos esses itens aqui. Quem é a equipe, quem é a instituição, se é uma produção CIT, as orientações, né, se tem orientação, e a tradução para o inglês. Tá? Tem coisas que você vai ser obrigado a preencher, tem coisas que você pode não preencher, que não vai impedir o registro no sistema. O projeto de extensão, ele pede basicamente as mesmas coisas, né? Qual é o nome do projeto, uma descrição rápida, a situação, qual é a instituição, o órgão, a unidade, a equipe. Então, as informações, elas não mudam, só que agora, em vez de ser um projeto de pesquisa, é um projeto de extensão. O próximo item são as produções. Então, dentro de produção, você tem a produção bibliográfica, produção técnica e produção artística e cultural. Sendo que ele considera produção bibliográfica artigos completos e publicados, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos de livros, textos em jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais de congresso, apresentações de trabalho, partitura musical, tradução, prefácio, pós-fácio e outras produções bibliográficas. Então, se você fez alguma coisa que você considera uma produção sua e que não cabe em nenhum desses itens anteriores, você coloca em outras produções. Produção técnica está relacionada à assessoria e consultoria, programas de computador, produtos tecnológicos, processos e técnicas, trabalhos técnicos, cartas, mapas ou similares, cursos de curta duração,
desenvolvimento de material didático, editoração, manutenção de obra, maquete, entrevista, mesa redonda, programa e comentários na mídia. Então, esse item é o item das lives. Né? Você participou de uma live, você foi entrevistado, é aqui que você coloca. Relatórios de pesquisa para quem já tem iniciação, né, no PIBIC ou algum outro tipo de iniciação científica que precisa produzir um relatório de pesquisa, é aqui que você bota. Redes sociais, então textos publicados em redes sociais, websites e blogs e outras produções técnicas. E dentro de produção artística e cultural, artes cênicas, músicas, artes visuais e outras produções. Então, é bem vasto, né, as possibilidades dentro de produção. E aí eu destaquei aqui o artigo completo publicado em periódico, né, para quem já tiver esse tipo de experiência. E aí o que é muito legal, que está na atualização do Lattes, não tem muito tempo, é a informação do DOI. Então, você informa o DOI, o ISSN, ou parte do nome do periódico, e ele vai buscar essa informação para você. E aí significa dizer que você não vai ter que preencher tudo manualmente. No momento em que ele resgata as informações que estão publicadas na internet, online, você vai preencher pouquíssimas coisas após o resgate. Então, é muito legal porque ele já vai fazendo a conexão, a interoperabilidade. Então, é um sistema que funciona junto com as principais revistas e isso facilita a segurança da informação e facilita também o seu processo de preenchimento do currículo sem erros. E aí, para os que têm alguma experiência com apresentação de trabalho, palestra, então, deu uma palestra na Semafísio, apresentou um trabalho na Semafísio, apresentou um trabalho no Congresso Internacional de Fisioterapia, que aconteceu no passado. Então, você abre essa página em que ele vai perguntar a natureza, né, da apresentação, se for uma comunicação, uma conferência, foi um congresso, seminário, simpósio ou outro, qual foi o título, o ano em que a palestra aconteceu, o país, o idioma, meio de divulgação, se existe a homepage da apresentação, coloca ela aqui. Pergunta se é um dos 5 trabalhos mais relevantes de sua produção. E se é uma produção de educação e popularização de ciência e tecnologia. Então, o legal é que o Lattes dá essa opção de você escolher de tudo que você já produziu, aquilo que você considera os 5 trabalhos mais relevantes para você pontuar. Além disso, ele vai pedir mais informações sobre o detalhamento da apresentação, se tiveram outros autores além de você, então se foi a apresentação de um artigo, por exemplo, as palavras-chave, áreas, setores, outras informações. Então, a partir de palavras-chave, não é obrigado você preencher, você pode não preencher nada disso e o Lattes vai registrar da mesma forma. Só que se você quiser, lá no menu lateral, ter uma ideia das palavras-chave com que você trabalha, né, fazer uma análise das palavras-chave da sua história enquanto pesquisadora e produtora de conhecimento, você vai perder essa oportunidade porque não preencheu as palavras-chave dos seus trabalhos. E se for um relatório de pesquisa, né, uma pessoa que está no PIBIC, tá? Então, o relatório de pesquisa pede o título, né, do relatório, consequentemente da pesquisa, o ano em que foi feito o relatório. De novo, os dados são muito parecidos, né? O país, o idioma e o meio de divulgação, se é um dos 5 trabalhos relevantes, qual é o nome do projeto grandão, o número de páginas, a instituição financiadora, a disponibilidade a sua carga horária enquanto iniciação científica e mais esses dados aqui muito semelhantes ao item anterior, que é de apresentação de trabalho. E aí, como está na moda as lives, né, as webinars e tal, então eu abri essa página aqui também, que seriam entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. E aí você marca o que foi, que aconteceu, né, se foi uma entrevista, se foi uma mesa redonda, qual era o título, qual foi o ano,
e as informações também muito parecidas, só que agora ele quer o endereço de onde pode ser possível encontrar esse momento. Tá? Pergunta se anuncia trabalhos relevantes, se tem função de educar ou popularizar a ciência e tecnologia, qual foi o veículo de divulgação, o tema específico do evento e mais essas informações. Então, participantes, palavra-chave, áreas, setores, novamente tudo muito parecido com as páginas anteriores. Próximo item, inovação. Então, você vai acrescentar aí dados de patente, se já tiver disponível. Se for uma patente que está no processo de patente, não coloca nada, tá? Porque precisa ser sigiloso. Então, para acrescentar patente ao currículo Lattes, ela já tem que ter passado por todo o processo, tem que estar cadastrada já. Aí sim você pode dizer que tem uma patente. Pode ser programa de computador registrado, pode ser desenho industrial, programa de computador sem registro, produtos e processos, projeto de desenvolvimento tecnológico, outros projetos. Então, esses itens aqui, projetos de pesquisa e projetos de extensão, se você já preencheu aqui em projetos, provavelmente vai aparecer o registro aqui. Então, você não vai precisar preencher novamente. Tá? Em educação e popularização da ciência e tecnologia, ele quer saber se você produziu artigos em relação a isso, livros e capítulos, textos em jornais, apresentação de trabalho, programas de computador, cursos de curta duração, mas tudo voltado para a educação e popularização da ciência e da tecnologia. Então, o item à parte, onde ele vai considerar só as produções feitas para educar e popularizar a CIT. Em eventos, a gente tem a opção de participação em eventos, congressos, exposições e feiras e organização desses mesmos eventos. Então, participação, você pode ter participado de algum evento como convidado, como participante, apresentando trabalho ou palestra, e como ouvinte, que é o que a maioria faz, né? Então, você se inscreve, vai ouvir as palestras, participar das discussões de artigos, mas você está como ouvinte. E, como organizador, você está participando ativamente da organização do evento. Orientações, então, se você já é um professor, né, ou um pesquisador que orienta outros trabalhos de pesquisa, então você tem a opção de registrar orientações e supervisões concluídas e as que estão em andamento. Banca, se você também é um profissional que já tem uma certa experiência na profissão e ou está na área acadêmica e professor, você é convidado a participar de muitas bancas. Tá? Banca de TCC, banca de mestrado, banca de doutorado, ou mesmo se você está dentro do serviço público, banca de concurso público. E tem exatamente essas duas opções: participação em bancas de trabalhos de conclusão, de pós-graduação, de graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e participação em bancas de comissões julgadoras. Que aí o exemplo da participação em bancas de concurso é um exemplo dessa participação em bancas de comissões julgadoras. E ao final, depois de você preencher absolutamente tudo no currículo, ele faz um ranking das suas produções em termos de citação. Então, ele rastreia todos os artigos que você colocou, todas as produções, e vai ver quem já citou seu trabalho. E ele tem como métrica o ISI, o Cielo, o Scopus e citações em outras bases bibliográficas. Né? Então, ele usa essas três bases como referência, mas também, se você foi citado em alguma outra base, ele vai fazer a pontuação do ranqueamento da citação de suas produções, ok? E aí, depois que você preenche tudo, tá? Você precisa
clicar aqui em enviar. Lembram? Tem esse símbolozinho aqui que a gente precisa enviar esses dados, porque esses dados estão com a gente, mas a gente quer que ele fique disponível no sistema. E quando a gente clica em enviar, essa página abre. E é importante que nessa página a gente leia a declaração e assine depois que está de acordo. Escolha o idioma, geralmente já vem marcado português, e que clique na autorização para publicar a versão. Então, essas são as duas condições em que a gente precisa definir para poder ele continuar atualizando. Claro que você tem a opção também de não publicar a versão em inglês, é só você não marcar, tá certo? O legal de você publicar em inglês é que você termina tendo uma abrangência maior das pessoas que vão ver seu currículo, considerando que a língua inglesa ainda é a língua universal no mundo, né? A mais falada no mundo. Então, fica a dica de que é legal, né? Vai que de repente você quer ir para a Austrália, você quer ir para o Canadá, quer ir para os próprios Estados Unidos, então você já está com o seu currículo todo traduzido para o inglês. E os outros itens importantes que chegaram com a atualização é o e-mail. E aí você precisa preencher isso aqui, senão ele não aceita a atualização. Então, o e-mail de contato e um e-mail alternativo. Aí sim, depois que você preenche tudo, clica em enviar o CNPq e aí essa página aparece. Então, o currículo foi enviado para publicação. Então, você só tem certeza que o currículo foi enviado para publicação quando essa imagem aparece para você. Aí você clica em sair do sistema. Você já atualizou, já mandou tudo para o CNPq, né, para a plataforma, então você vai sair do sistema. Aí ele lhe pergunta: deseja realmente sair do sistema? Ok. Os dados, essa é uma informação que ele vai lhe dar sempre, né? Os dados curriculares que foram enviados, né? Ele avisa aqui um texto de que as informações são de sua responsabilidade, que a plataforma Lattes não tem como gerir a veracidade das informações colocadas, e aí você ok. E uma dica que é sempre importante para você garantir que está tudo legal, que você olhe o mural de aviso. Né, para ver se tem alguma coisa aqui que está com alguma inconsistência que você precisa resolver antes mesmo de enviar. Então, ele já avisa aqui se tiver alguma coisa. E aí, ele lhe dá a sinopse, né, de quem é você, o CPF, quando foi a última conexão, né, faz um aviso sobre a senha, né, aí você dá OK. E aí, finalmente, você saiu do sistema. Daqui a 24 horas, pelo menos, que é o sistema, que é o tempo que a plataforma pede para poder atualizar seu currículo online, vale a pena você fazer uma busca no currículo. Então, você volta para a página principal, vai em busca de currículo, bota seu nome, né, manda buscar. Aí ele vai lhe dizer que achou essa pessoa, né, pelo nome que você colocou, e aí você abre para ver se o seu currículo foi atualizado ou não. Se ele foi atualizado, ótimo, você já está com sua vida pronta. Se por algum motivo ele não foi atualizado, vale a pena entrar em contato com o suporte para saber se houve alguma questão, se a informação não chegou, enfim, se tem alguma inconsistência que precisa ser resolvida, ok? Espero que o tutorial ajude vocês a montar o currículo. Agora é hora de colocar mãos às obras e é importante fazer e é importante atualizar, tá certo? Pelo menos de 6 em 6 meses, vocês atualizem o currículo para não deixar para a última hora. Eu recebi uma dica maravilhosa de uma amiga que é assim: eu faço um curso hoje, participo de uma banca, os certificados ficam do lado do meu notebook, do meu computador, até eu colocar no Lattes.
No momento em que eu coloquei no Lattes, eu aí arquivo e espero as novas produções, as novas tarefas, tá? Então, fica a dica para vocês manterem sempre seus currículos atualizados e boa sorte no mundo acadêmico e da pesquisa. Um beijo!